Boa tarde a todos. Eu já vou fazer aqui bem informal, ficar que nem vocês, né? Porque isso é bate-papo, né? Eu vou contar um pouquinho da história que o Túlio estava falando, tentar colocar isso num contexto que possa, de repente, aproveitar e acender alguma luz no radar de vocês, né? Que, afinal, é tudo a respeito do outro e não da gente. Startup é isso também. Startup está sempre procurando ver o que o cliente quer, né? Eu brinco muito que no Brasil, e não é só no Brasil, né? O mercado mais tradicional, que não nasceu dentro dessa nova realidade, ele tem o que eu chamo sofre da miopia da preposição. O que é isso? Quantos de vocês já ouviram falar na sua jornada profissional, foca no cliente? Levanta a mão, por favor. Eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. Todos esses anos te falaram errado. Não é foca no cliente, o cliente não quer o seu foco nele, é o foco do cliente. Ele quer que você entenda mais do negócio dele do que ele mesmo. Então, esse chaveamento é um mindset, como é que você realmente dá um cavalo de pau na pista e tenta entender o que é valor na ponta para depois desenhar uma solução, uma entrega, um produto, um serviço. Então, a gente brinca muito com essa miopia da preposição. Bem, a minha história, e aí por que eu sou internacionalizador, porque é só o que eu faço, eu trabalho na área internacional, mas é que eu nasci meio assim. Eu fui fabricado no Japão, nascido nos Estados Unidos, alfabetizado na França e parcialmente criado no Brasil. Avós maternos, holandês e alemão. Avós paternos, avós maternos, suíço e português. Então, aquela coisa do Nelson Rodrigues, do complexo de vira-lata, terminem, acabem com isso, porque hoje ser vira-lata é a melhor coisa do mundo. Aliás, é a única solução real que existe para os problemas que nós vamos enfrentar aí para frente. Porque a cultura que nós temos dessa miscigenação racial, que nós somos a raça mais miscigenada do planeta, daqui a pouco eu falo para vocês um dado científico interessante sobre isso. Mas justamente não tem essa reunião de culturas da gente, nós não temos amarras no nosso pensamento na hora de entrar na fila para resolver um problema. E o mundo de hoje é um problem-solving world. É isso que a gente vive todo dia. A gente tem uma fila de problemas para resolver. E nós não temos uma tradição milenar, toda uma cultura que quando você entra para resolver, o legado vem junto. O brasileiro não tem isso. Eu convido a vocês, mais tarde, quando voltarem para as estações, vai no YouTube e bota lá True Brazilian DNA. Eu conto essa história de por que o brasileiro tem uma vantagem competitiva no mundo real, desse que a gente vive atualmente, contando a história de uma pizza. Nem falo de tecnologia. Mas então, essa minha jornada toda misturada, de vira-lata, ele é quase que inevitável cair dentro da área internacional. Eu, me formando, eu sempre quis trabalhar num segmento de vanguarda, e tecnologia foi um caminho muito fácil. Eu me formei em San Diego, e cheguei a programar, inclusive, um pouquinho, mas desisti muito rápido, não é a minha praia. Então, com isso, eu consegui, de repente, conjugar justamente trabalhar num segmento de vanguarda e trabalhar num eixo que é um eixo onde eu me sinto muito confortável. Porque hoje, no final do dia, e novamente o brasileiro, por ter uma reunião de culturas, tem uma vantagem competitiva, quando você pensa em produto, que você aqui está começando a criar o seu MVP, e pensa em levar isso para lá, você tem um desafio do product fit. É o encaixe do produto. E depois o encaixe do mercado, o market fit. E esse encaixe de produto, product fit, ele, na realidade, vem carimbado, carregado dos atributos culturais que advêm da experiência do usuário naquela interação. E aí isso está repleto, impregnado da cultura local de cada um. Você tem, obviamente, uma linha padrão, que é a linha da tecnologia, mas depois, na experiência do usuário, você tem que colocar esses componentes adicionais para que você tenha um encaixe de produto para aquele mercado, para que a sua mensagem, quando você faz o seu marketing, também consegue revelar aquela proposta de valor integrada. Então, a gente vem, quer dizer, na realidade, nosso berço,
se for olhar a trajetória da gente, a gente começou trabalhando com o que eu chamo de big boys, né? A gente ajudou as empresas grandes de tecnologia brasileiras a internacionalizar. A Stefanini, BRQ, Resource, essa galera grande. Mas eu rapidamente descobri que eu tinha esse caminho era um caminho do tubarão, né? Vocês sabem por que o tubarão não para de nadar nunca, né? Não? Ele morre. Ele morre. Então, focar nas grandes empresas, por quê? Ele rapidamente aprendia o caminho que a gente ensinava, e ele tem verba, tem musculatura. Falou, Robert, eu não preciso mais de você, eu consigo andar sozinho, obrigado, valeu. Então, aí nós passamos a atuar no segmento de empresas de médio porte, e é onde a gente está até hoje, também agora, desde 2012, nas chama early stage, iniciantes, né? Mas uma coisa que eu gostaria de deixar com vocês, que eu acho que vale a pena vocês refletirem, que independe do teu estágio hoje, de maturidade de produto, independe se você vai realmente pensar algum dia em internacionalizar. Internacionalização não é igual automaticamente à exportação. Não é. O que é internacionalização é você, primeiro de tudo, buscar mais competitividade através das melhores práticas internacionais. Eu não sei se vocês têm esse dado. São apenas 12 países no mundo inteiro que têm pelo menos 100 milhões de consumidores. Consumidores ativos. Desses 12, 9 estão na Ásia. Só tem 3 no mundo ocidental. Estados Unidos, México e Brasil. Então o Brasil está no radar de qualquer startup, de qualquer segmento. Tem 100 milhões de consumidores lá. Tem massa crítica, tem escala, tem escalabilidade. Né? Então, quando você pensa em internacionalização, eu vou adquirir melhores práticas para poder defender meu território, porque a galera vem aí. Né? Tem até aquela coisa de atirar no que vê e acertar também no que não vê. Você ganha mais contrato aqui no Brasil, porque agora você é uma empresa de categoria internacional. Então, eu só queria dar... Porque muita gente fala, internacionalização não é para mim. Não, é para todo mundo. Né? Afinal, inclusive, o mundo virou vira-lata, e nós somos os campeões dos vira-lata. Né? Então, o planeta é nosso. Mas é importante porque o fator competitividade, no final, é o maior desafio que a cultura empresarial brasileira tem. E esse é um outro recado que eu gostaria de deixar com vocês. E eu falo isso muito de um lugar muito privilegiado, porque eu culturalmente sou rachado no meio. Eu consigo jogar ping-pong intelectualmente com a minha própria cabeça entre inglês e português. Tal é a minha divisão. E quando você olha para o Brasil, né, se a gente fizer aqui uma enquete com os amigos e dizer o seguinte, conta para mim o que você faz ao acordar de manhã. Primeira coisa, para melhorar o teu negócio. Eu aposto que de 10 pessoas com quem vocês façam essa pergunta, 7 vão dizer assim, eu penso com quem eu tenho que falar. Porque o mercado brasileiro nos permite, pelas relações, movimentar o meu negócio através das próprias relações. Aqui não é um processo de competência, é um processo de relacionamento. Quando você faz essa mesma pergunta lá no Vale do Silício ou nos Estados Unidos, qualquer lugar, a primeira coisa que o cara pensa em fazer ao acordar de manhã para melhorar o negócio dele, bater no meu cliente. Eu errei 3 vezes. Mas, de qualquer maneira, ele quer bater na concorrência dele. E esse é o mindset da inovação. Porque eu, ao acordar de manhã, eu estou pensando em fazer melhor, fazer diferente, encapsular alguma coisa que o outro não tenha. Enquanto aqui a gente está acostumado a sempre ligar. E isso não nos ajuda a calibrar os nossos bits de competitividade. E o brasileiro tem maior dificuldade de navegar quando entra nesses cenários mais competitivos. Né? Então, eu convido a todo mundo a buscar o caminho da internacionalização, porque ele também é o caminho da aceleração da competitividade. Né? E aí, que a gente aí falando de experiências, né? A gente faz uma jornada muito interessante, justamente com empresas agora de médio porte, de base tecnológica, que já estão consolidadas aqui no mercado brasileiro, muitas delas mais regionalmente do que a nível nacional,
e as leva diretamente para a linha de frente. O que é a linha de frente? É cliente. Eu só conheço duas coisas que fazem os projetos de vocês aumentar em valor, de nível de aporte e investimento. São duas coisas. A primeira coisa é vendas. E a segunda coisa é vendas. Só tem um jeito de você fazer a coisa. Né? Então, você pensa em quebrar o que é o processo comercial, você, em algum momento dessa quebra, vai esbarrar com o quê? Competitividade, que reúne uma série de coisas, né? Inclusive a parte mais financeira, como precificação. Né? Agora, eu brinco muito que tem que realmente desenterrar Nelson Rodrigues. Por quê? Ele tem que desdizer a frase complexo de vira-lata. Porque nós temos uma capacidade, por sermos vira-lata, de que outros não têm. Justamente na questão do problem solving. Né? É uma coisa interessante, né? Somente 25% em termos sanguíneos de origem brasileira. Se eu tivesse que fazer um transplante de medula óssea hoje, eu não poderia fazer nos Estados Unidos e nem na Europa, porque eu não encontraria compatibilidade. Só encontro no Brasil. E isso é decorrente porque o código genético da raça brasileira já foi tão alterado que só vai encontrar aqui, não vai encontrar lugar nenhum. E aí eu volto toda essa história contando aqui, se é que o Beni vai chegar ou não, não sei. Vai chegar? Está chegando. Hulk e tudo. Ótimo. É de poder deixar para vocês o seguinte. Hoje, nós, com a cultura brasileira que temos, tá? A gente não deve nada a qualquer ninguém ou alguém em qualquer segmento em termos de competência e capacidade. Aliás, novamente entra a questão do vira-latez, isso é uma vantagem real competitiva. E a gente fica muito preso, não sei, talvez, não tenham medo de ser feliz. Inclusive, eu hoje digo que eu ganhei 30 anos de volta quando eu comecei a trabalhar com a aceleradora. Né? Porque você está convidado a todo dia a fazer o leap. Né? Eu já fui voador, então é uma coisa mais acostumada. Eu adoro dar esse mergulhão, né? Mas é você mergulhar com tudo. Né? Nós não temos que ter esse medo de que a gente não vai conseguir fazer, realizar, conquistar, porque aqui é diferente, ou aqui não consigo competir igual. Não. A gente vê sistematicamente, todos os projetos, essa empresa que a gente leva lá para fora, que quando existe acuidade no processo, comprometimento na execução, cara, ninguém segura. Ninguém segura. Você vê, eu tenho aqui um Aras, que é o nosso fundo de investimento da aceleradora da gente. E eu usava um slide que mostrava os unicórnios, para justamente entusiasmar os investidores. Olha, vai ficar 1 bilhão aí. E não tinha nenhuma brasileira. Eu agora, com orgulho, eu mostro um slide de 7 que 3 são brasileiras. Quando que, há 3, 4 anos atrás, a gente imaginaria que estaria falando hoje já de unicórnios realizados, construídos no Brasil. Né? Agora, nós temos um desafio muito maior, que, na realidade, eu digo que é o componente que nos torna esse mais competitivo. Porque quem é que consegue operar num regime fiscal como o brasileiro? Eu tento explicar o regime tributário para o gringo, ele, coitado, ele não consegue entender como é que a gente paga imposto em cima de imposto, que não tem valor nenhum. Né? Aí eu mostro para ele que é o seguinte, olha, se você olhar na história, a nossa doutrina tributária era também coligada com a doutrina geral extrativista. Então, eu não estou gerando riqueza para depois devolver para o sistema para ele gerar mais riqueza. Não, eu estou extraindo riqueza para moar. Né? E a gente continua com um arcabouço muito viciado nisso. A gente vê agora movimentações positivas de tentar mitigar, de tentar fazer, melhorar esse processo. Né? Você conseguiu, Samuca? Tecnologia, né? Quando a gente está sempre refém de tecnologia, Murphy quer chegar. Mas olha, deixa eu fazer o seguinte, enquanto ele não chega, eu achava legal fazer bate-bola, que monólogo a gente está todo mundo para dormir, né? Mas está na reta final agora, né? Depois de um dia inteiro de jornada. Perguntas que vocês gostariam que fossem respondidas a respeito de qualquer coisa lá de fora.
Olha, eu acabei de ouvir um depoimento sobre isso. O Júnior aqui acabou de dar um belo depoimento. Tem vários caminhos, né? Sem dúvida nenhuma, você, em termos de preparação, você quer buscar conteúdo relevante e rápido. Porque hoje o mundo é rápido. Esquece que não tem essa coisa, tem que ser rápido. Né? A gente até brinca que, né, no Vale a gente fala o seguinte: ideas are cheap, execution is priceless. Aí em seguida você fala Voltaire, o rápido, o ótimo é inimigo do bom. Só que no Vale a gente fala que rápido é melhor que bom. Tá? Então, respondendo a tua pergunta diretamente, tem vários silos de conteúdo relevantes na área de internacionalização. Você dá o Mr. Google te ajuda a navegar. Convido a você visitar o nosso site, obr.global, né? Lá tem alguma informação. Tem até uns indicadores que você faz lá, um teste, e ele vai te devolver um relatório de maturidade, de competitividade internacional e até de preparo executivo, que a gente chama pegada para o vale. Né? Mas isso que você levantou como pergunta é um primeiro passo para qualquer um de vocês. É realmente se informar, buscar mais informação, porque cada um tem um contexto, cada um tem um tipo de jornada, né? E aí você tem que pegar isso tudo que você tem e conjugar para ver como é que você vai conseguir o bem bolado que tem relevância para o projeto de vocês. Né? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem, estou ouvindo. Terminar a última pergunta ou vai direto? Deixa eu sair da frente. Legal. Ele está vendo a galera? Não faz mal. Vou dar uma foto. O Samuca é um cara bacana, dá para ficar só olhando para ele. Ele vai mandar uma foto da galera para ele. Manda. Vou mandar uma foto aqui da galera. Quem é que está assistindo, tá bom? Legal, obrigado. Não consegue virar, não tem uma câmera aí que vira para cá. Não. Manda pelo WhatsApp. Legal, obrigado, gente. Robert. Oi. Explica para o Benny o que tu estava falando um pouquinho, para ele se introduzir no papo. Então, Benny, a gente estava aqui na primeira conversa falando muito sobre competitividade. Obviamente, o meu chapéu internacional, ele automaticamente traz isso para o radar. Mas eu estava explicando que não é o fato de somente internacionalizar para exportar. Internacionalização não automaticamente é igual à exportação. E sim, ele principalmente é um fator de competitividade, porque eu posso buscar a competitividade para defender meu território com as melhores práticas internacionais. Eu estava conversando muito sobre competitividade, a pegada que precisa se ter para ter sucesso. Aí eu vou deixar com você agora, para você fazer o seu comentário. Legal. Bom, obrigado, Túlio, obrigado, Robert, a todos vocês aí que estão acompanhando. Acabei de receber aqui a foto de vocês, legal, bom saber que vocês estão nessa imersão. Eu peço desculpas, eu já pedi desculpas pro Túlio por não estar com vocês aí nessa data importante. Eu venho de uma gripe, sei lá, resfriado, o que eu tenho, que estou com dor até no cabelo, não estou sarando, então estou em viagem direto, e aí eu estou com muita tosse, a voz vai e volta direto, então eu pedi para o Túlio se eu poderia fazer online. Obrigado pela gentileza de permitir que eu fizesse isso, mas eu já vou emendando na discussão do Robert, trazer um pouco do meu ponto de vista, da experiência que eu também venho acumulando ao longo dessa jornada aí de 20 anos de experiência na área industrial, na área da engenharia, que é a minha pegada, e também de inovação nacional e internacional. Eu ouvi o discurso, a fala do Robert, boa parte eu estava ligado ali, eu estava acompanhando, foi muito legal essa intro que ele deu agora também. Bom, meu ponto de vista, assim, a gente... bom, importante dizer também que, assim como o Robert, eu também não sou brasileiro, eu sou nascido no Irã, minha família veio para o Brasil em 1987, quando eu tinha 8 anos, vou fazer 40 anos esse ano,
apesar de ter cara de 50, mas enfim, faz parte, a vida não é justa com todos. Eu cresci em São Paulo e me formei em engenharia e depois eu acompanhei minha jornada no Brasil e no exterior, então eu também tenho isso, eu sou metade iraniano, metade brasileiro, com esse complexo todo de vira-lata aí que o Robert falou, que faz parte do meu DNA também, que é muito legal, eu acho que me fortalece muito enquanto empreendedor, nos faz ser mais criativos, e eu sempre digo que o jeito brasileiro de fazer as coisas são a fraqueza e a fortaleza do brasileiro. Depende muito de como a gente quer usar. Se a gente usa para o bem, a gente é muito foda, a gente é muito bom. Se a gente usa para o mal, a gente quebra a cara e a gente fica reconhecido internacionalmente como os brasileiros, aquele jeito ruim de ser conhecido. Mas, no fim, eu sou otimista por natureza, eu sempre acho que a gente é bom em tudo que a gente faz enquanto brasileiro, porque a gente é criativo, a gente é muito miscigenado, a gente vive uma situação extremamente complexa no Brasil desde 1500, desde quando o Brasil foi descoberto. É uma sociedade complexa, composta de todas as nações do mundo, e isso é a beleza do Brasil. Em termos de competitividade, eu entendo que quem cresce num cenário de incerteza tão forte, de burocracia, de complexidade, de adversidade, como no Brasil, tem tudo para dar certo lá fora. Não é tão simples assim, não é um passe de mágica para você fazer sucesso no Brasil e eu vou para fora e vou ter sucesso. Não. Eu concordo com o Robert que as boas práticas de internacionalização fortalecem, inclusive, o progresso de estruturação da startup brasileira. Entretanto, nós temos uma capacidade de suportar adversidades, intempéries, burocracias, caos, de tal forma que qualquer coisa lá fora é água fresca para nós, literalmente. Existem as regionalidades, as características específicas de cada país, a programação mental, o mindset de cada país, a cultura, mas, de certa forma, nós temos um diferencial competitivo. Ser brasileiro é um diferencial para todos nós. Então, sempre lembrem disso. Se você empreende no Brasil, você é um herói. Se você é um empreendedor brasileiro que tem sucesso, puta, você está lá no super nicho dos heróis, extremamente bem-sucedidos, está lá quase no grupo dos Vingadores lá, enfim. O que eu tenho percebido é isso. O brasileiro, ele, por entender esse clima, essa cultura, consegue lidar muito bem com essa característica brasileira. Nós temos N casos de startups, falar só de startups, não falar só de... Tem muitas empresas também, mas startups que tentaram entrar no Brasil e não conseguiram. Se vocês pegarem uma startup curitibana, que é a eBanks, que é uma puta referência para mim, como ela ganhou escala em nível nacional em função das gigantes internacionais, Spotify, Netflix e tantas outras, Sony, não conseguirem entender o sistema tributário brasileiro de cobrança e contratarem o eBanks para fazer essa parte por eles, fala assim, puta, o Brasil é um paraíso de 200 milhões de habitantes, porque ele é intransponível, literalmente, para o mercado estrangeiro, é complexo. O Uber vem para cá, ele se lasca, porque tem ação trabalhista, tem um monte de coisa nas costas, eles gastam um monte de dinheiro. Vocês estão entendendo? Então, o Brasil, ele é tão complexo que se você supera o próprio Brasil, que é um puta mercado, é um oceano azul em todos os aspectos, com muita coisa para fazer, você tem muitas chances de dar certo lá fora também. São cenários diferentes, cenários de incerteza são ainda maiores, são adversidades diferentes, programações mentais diferentes, mas é o que eu enxergo para startups. Então, eu nesse tempo todo que eu trabalho com inovação, eu vejo muita startup que fala assim, não, porque eu vou para fora, porque eu vou para o Vale, porque eu vou para a Europa. Eu falo, tá, e o Brasil, cara? Né? Pô, a gente é a quinta maior nação do mundo, né? Tem muito por fazer aqui. Se você pegar área de telefonia, telecom, que tem coisa para fazer, tem tanta coisa na área de saneamento, tem tanta coisa na área de finanças para fazer, mobilidade, indústria, que é a minha área, a espinha é focada na relação startup-indústria. Cara, tem tanta coisa para fazer na área de indústria, literalmente não precisa fazer mais nada, de tanto bucha que tem para fazer, para resolver. A gente tem muito por construir ainda enquanto nação. Então, se focar só no Brasil, tu lava a égua, se você for bem sucedido, né? E o nosso lema é esse, literalmente. As startups boas são aquelas capazes de vender e entregar o que venderam. Então, se você faz isso, que é óbvio, mas a grande maioria das startups falham, que é vender e entregar o que você vendeu,
você lava a égua, literalmente, assim, faz muito sucesso. E aí, com esse recurso adquirido, no Brasil, você pode começar a criar pivotes do teu negócio em termos de geoposicionamento para começar a abraçar países de culturas semelhantes que sejam early adopters internacionais da tua tecnologia, se é que você tem capacidade para fazer com que isso se desdobre, para que isso ganhe escala. Eu lido muito com hardware aqui. A Spin, ela acaba tendo muitas startups que trabalham SaaS e RaaS, né? Software as a Service, Hardware as a Service. Sempre que a gente vai para o mundo de hardware, é tudo muito mais complexo. Tem escala industrial que às vezes não comporta a produção de partes e peças, tem assistência técnica e manutenção, suporte técnico, é tudo muito complicado. Mas quando você se trata de startup de software, puramente software, a capacidade de escala ela é global, mas não é óbvia. Não é óbvia. O que eu mais vejo são soluções espetaculares que, por mais que sejam muito bem estruturados, com um time muito bem formado de sócios multidisciplinares, complementares, com uma estrutura enxuta, com sangue nos olhos, capacidade de venda e entrega, mesmo com tudo isso, não há garantia de que a startup vai ser bem sucedida. Porque, eu sempre digo isso, o advento da nova economia na qual nós estamos imersos nessa última década e meia, empoderou todo mundo para empreender das mais diversas formas, com as mais diversas ideias e mais diversas competências. O que vocês estão fazendo hoje no Inova Lab, e aqui fica os parabéns para o Túlio e para a Infinity Par, para o Samuca, para a turma toda aí, por estar colocando esse projeto brilhante de pé, é isso, vocês estão buscando se destacar da multidão, vocês estão aderindo a um programa, buscando se destacar. Mas mesmo passando por todo esse processo, por toda essa transformação de mindset, tendo um bom produto, tendo aderência de mercado, se você não tiver a estratégia correta e muita persistência, muita resiliência, a capacidade de tomar pancada e ficar em pé, e sorte. Sorte é um elemento importante, apesar de muita gente considerar que sorte não é importante, sorte, você consegue chegar lá. Por que eu digo isso? Eu recebo startups aplicando nos nossos programas todos os dias, soluções espetaculares, muitas delas iguais. Eu acompanho a linha do tempo de todas essas startups e tento entender por que algumas muito boas não dão certo e algumas medianas dão certo. Então, existem alguns fatores críticos. Opa, caiu, voltou. Pronto. Então, assim, voltando, recapitulando, time de sócios. O time de sócios de uma startup precisa ser enxuto. O número ideal, o número mágico, né? Não existe número perfeito, mas o ideal é que seja de 2 a 3 sócios. Um sócio não dá certo, muito mais do que 3 também não vai dar certo. Isso não sou eu que estou dizendo, o pessoal da Y Combinator dos Estados Unidos, para mim, uma das maiores aceleradoras do mundo, bate muito firme nesse ponto. Não adianta ter sócios com competências iguais, né? Um monte de cacique, pouco índio, não funciona. Então, tem que ser extremamente bem estruturado esse time de sócios. Os sócios têm que ser hands-on, eles têm que ser focados naquilo que eles vão entregar e tem que ter capacidade de venda de entrega. Num time muito enxuto, começando muito pequenininho, com muito sangue nos olhos, com muita dedicação, muito suor, muito risco envolvido, com muita disciplina, para passar por esse primeiro momento. Passado esse primeiro momento, que é o Vale da Morte, você começa a falar com investidores, você começa a falar com aceleradoras, você começa a falar com o mercado, você começa a ser percebido pela imprensa, e aí você também pode se perder. Você pode escolher o investidor errado, você pode se deixar encantar pela mídia, que eu vejo acontecer muito, startups viajando na maionese, achando que entregam, achando que fazem e não fazem nada. A mídia, a imprensa, ela pode ser extremamente nociva. Então, saber equilibrar a vaidade é extremamente importante, não se deixar levar pela vaidade, sempre pé no chão, lembrando que precisa vender e entregar o tempo todo em forma exponencial. E aí, no momento em que você entende que você domina um negócio chamado máquina de vendas, a tua máquina de vendas, que tem um comportamento único,
Você entende que tem um funil que entra X prospects e saem tantas vendas, então você tem leads, suspects, prospects, venda, você começa a entender como é que funciona a tua máquina. Quantas pessoas você precisa para ativar tantas vendas, qual que é o universo que você precisa atacar, de que forma que você ataca, estratégia X, PPO. Aí você começa a entender como é que o teu mercado funciona. Quando você começa a crescer de forma orgânica, com a tua máquina de vendas, com as engrenagens bem azeitadas, você fala assim, puta, agora eu estou pronto para acelerar com essas engrenagens e ganhar velocidade. É lá que você vai entender se você vai precisar de um investidor smart, que não vai só trazer dinheiro, mas também as conexões certas para você ganhar ainda mais velocidade, ou você vai decidir fazer bootstrapping, ou você vai trazer um sócio que vai trabalhar junto e vai trazer dinheiro, enfim, tem N estratégias, não tem certo ou errado, mas tem boas práticas. E a internacionalização, eu particularmente acho uma puta estratégia legal, se você tem competência para isso, entre elas, capacidade de entender culturas, capacidade de dominar de forma muito fluida discussões em outros idiomas, porque fatalmente você vai precisar dominar esse idioma. Estão me ouvindo aí? Tá tudo bem? Outros idiomas. Me corta, Túlio, se estiver passando muito do tempo, tá? Se estiver falando muito, me avisa. Então, assim, dominar idiomas... Pode completar aí o que você está falando, daí eu vou fazer uma pergunta aqui para o Aí tu vai cortar. Pergunta para ti, para a gente fazer um talk. Então, domínio do idioma, domínio da tecnicidade daquele país, normas técnicas, comportamento financeiro, comportamento jurídico. Enfim, se você tem esse apetite, puta, para mim, eu sempre digo que para espinho, o mundo é o nosso quintal. Então, a gente já está se preparando para acelerar startups nos Estados Unidos, se Deus quiser, ainda esse ano. A gente tem um plano global que é bastante agressivo. Mas por quê? Porque a gente entende que a gente pode, sim, dar esses próximos passos, não só crescendo no Brasil, mas no exterior. Então, fazendo o gancho de volta para o Robert, a internacionalização faz todo sentido. Se você tem capacidade de controlar sua máquina de vendas, se você tem um time de sócios bem estruturado, e você consegue entender para onde expandir primeiro fora do Brasil, depois de ter literalmente vencido no Brasil. Show de bola. Tá bem completo aqui as falas do Beni, do Robert, né? Que têm experiências semelhantes, porém com, vamos dizer assim, com momentos diferentes, né, de entregas, né? O Robert, porque começou com o Outsource Brasil lá em 2012, quando começaram as primeiras acelerações do Brasil, então veio aí colhendo todo esse momento muito insípido de botar a startup para funcionar no Brasil, né? Hoje já está bem melhor o ambiente, já existe mais aceleradoras, mais fundos de investimento, mais anjo investidor, já é uma coisa muito mais conhecida, né? Mas basicamente, assim, Robert, assim, no teu ponto de vista, né? Nós vamos passar aqui por 9 semanas, a gente entende que vai subir a barra, né? Para que eles consigam pular amanhã, ter a possibilidade de serem acelerados, né? A SPIN vai estar coordenando esse próximo batch aí de aceleração depois, e lá na frente, quem continuar firme e forte, com alto nível de exigência, tem a possibilidade de fazer um pitch para um programa de internacionalização, quem sabe, né? Então, o que tu pode nos dizer no âmbito, né, do foco que eles precisam ter para chegar nessas 9 semanas, para estar mais habilitados para uma aceleração, e aí depois o Beni também vai complementar isso, e mais ainda, né, onde essa barra vai parar quando a gente está falando de internacionalização. Por favor. Eu acho que se eu fosse deixar aqui algum um takeaway, né, que a gente chama, eu acho que você tem que olhar para o seu coração. Focar em alguma coisa no qual você realmente é apaixonado por. Porque você vai só conseguir fazer muito bem e competitivo se você gostar do que faz. Porque se não gostar do que faz, meu amigo, a fila vai andar rápido. Então eu sugiro, e aí novamente, testar, que nem o Eric Ries fala, erra rápido. Né? Testa, não é isso não, vamos embora, continua andando.
O Inova Labs vai proporcionar justamente vocês poderem fazer essa experimentação e chegarem nesse ponto onde vocês conectam com essa realidade que realmente fala aqui e que vai fazer todo o comprometimento que você vai precisar ter, vai ter que ralar bueiro, vai ficar no bootstrap, né? A jornada inicial é uma jornada de entrega completa, mas não tem problema, está fazendo bem aqui, então essa entrega vai, ela vai, não vai suave, nada é suave, tudo tem suor, tem sangue, né? Mas se você quer ter resultado lá na ponta, né, eu recomendo que siga o coração. Paixão. Inovação combina com paixão, né? Faça aquilo pelo qual você seja apaixonado. E qual a tua mensagem, Beni, a respeito disso? Cara, eu concordo completamente com o Robert. Eu digo que, apesar de a tecnologia ter aproximado a capacidade empreendedora de muito mais gente, o empreendedorismo não é para todos. É suado, é sofrido, e você tem que ter muita paixão pelo que você faz, tem que gostar muito daquilo que você está fazendo, tem que ter muito propósito para você suportar tudo isso, porque o empreendedorismo, de fato, ele te afasta de muita coisa que você gosta de fazer, te afasta da família, às vezes, te afasta de amigos, não tem, às vezes, noite, às vezes não tem dia, é normal. Às vezes não tem dinheiro para pagar o boleto bancário lá que vai vencer, não tem certeza de nada. Mas se você consegue aguentar tudo isso e ficar de pé, já é um bom sinal de que você pode, sim, continuar empreendendo. O empreendedorismo ele não é cartesiano, ele não é óbvio, ele é extremamente incerto. Então, ele literalmente é para grupos que conseguem suportar essa carga emocional do sobe e desce essa montanha-russa que é empreender. Então, eu concordo com o Robert, se você ama o que você está fazendo, se você tem um propósito, se você é engajado por aquilo, muito caminho andado para você ter sucesso na tua jornada. Só não pode querer achar um problema para uma solução, porque isso é uma armadilha. Não é só ser apaixonado, tem que procurar resolver um problema real, né? Não é pegar essa solução, agora eu vou achar um problema para ele, porque eu sou apaixonado por essa solução. Então tem essa armadilha, né, Beni? Tem, eu concordo. Tem muita gente que cria soluções para ninguém. O nosso ex-presidente do SRI, ele tem uma frase célebre que é a síndrome do bebê feio, né? Diz que a analogia é a seguinte: você tem um bebê, o teu filho, e você mostra para os outros e fala assim, olha só como é lindo o meu bebê. É um bebê horrível. Aí a pessoa se assusta, fala assim, puta, mas que bebê horrível. Eu falo assim, como assim horrível? O meu bebê é assim como um monte de empreendedor que cria soluções que não servem para ninguém. Aí o empreendedor fica puto da vida porque ninguém compra. Mas por aí, se tu perguntou pro cara se ele quer comprar ou não, né? O Robert falou lá na fala dele lá no início que não qual foi a frase que você usou? Não é para o cliente, não é foco, é a miopia da preposição. Não é o foco no cliente, é o foco do cliente. Do cliente, isso, exato. Então, assim, se você é customer-centric, se você é focado naquilo que o cliente está enxergando, você acerta. Porque você acaba distinguindo problemas importantes de problemas interessantes, você sabe o que é dor e o que não é dor do cliente, e aí isso vai definindo a capacidade de entrega que você vai tendo e a capacidade de compra que o mercado vai te proporcionando para você ganhar escala. Tudo isso, se tiver amor envolvido, propósito, paixão, etc., show de bola. Campeão, vou abrir para perguntas. Vamos lá. O nosso campeão da dinâmica de hoje à tarde aqui. Beni, prazer em conhecê-lo, sou Felipe. Sou da indústria também, queria ter você aí para trocar uma ideia. Não, estou com os outros também, mas por ser da indústria, esse ponto específico é interessante. Você falou, tá, que dica você daria... Boa. Opa, legal. Oi, tudo bem? Opa, obrigado. Então, Beni, que dica você daria para nós que estamos indo abordar empresas agora? Nós temos num histórico de que sobre internacionalização, que muitos produtos de fora e não brasileiros são melhores. Tipo, Alemanha, produtos da Alemanha são bons.
E nós encontramos também, entre nossas entrevistas no passado, essa cultura. E como nós, como temos um MVP, sabemos que existem soluções internacionais muito similares à nossa, as empresas já estão, inclusive, tendo sucessos lá fora, não no Brasil ainda, por sorte, mas como deve ser essa nossa abordagem, que dica que você daria, digamos, nesse momento aí para quem está querendo ter esse MVP vendido? Legal. Assim, legal. Algumas coisas que a gente tem que ter em mente, né? Excelente pergunta. A indústria, ela está muito distante das startups. A gente acabou de lançar um mapa nacional. Quem tiver curiosidade, www.mapastartup.com. É o primeiro levantamento Startup Indústria do Brasil, que a gente fez junto com a A2C, com apoio da BDI, ABMAC, ABI e Fiesc. O Túlio sabe do que se trata, a gente está, inclusive, desenhando algumas coisas juntos, né, Túlio? Esse mapa mostrou que só 8% das indústrias, de todas as startups entrevistadas, investiram nas startups. Existe um hiato muito grande entre startup e indústria. Não é por acaso, a indústria brasileira ela é extremamente verticalizada, ela é conservadora, ela vem de um comportamento muito de não confiar em processos externos. O P&D é muito o core do negócio, então acaba tendo muito espaço para várias inovações de borda e mesmo de core, mas a indústria ela não está acostumada ainda em inovação aberta, compartilhamento de propriedade intelectual, etc. E muitas vezes, esse é um comportamento muito pontual. A indústria, para o gestor da indústria, para não correr o risco de ter do seu pescoço a prêmio, ele opta por soluções tradicionais de mercado, que custam mais caro, que são mais complexas, às vezes, que tem mais coisa que deveria, porque sabe que se falhar, foi uma SAP que falhou, foi uma IBM que falhou, e que se arriscar, e aí é tolerância a erro e risco de indústria, a trazer uma startup para fazer uma prova de conceito, para tentar expor a empresa, etc., ou mesmo tomar o risco da startup fazer parte de um processo de implantação de uma melhoria e aquilo colapsar e de cima para baixo vira puxado de orelha até uma demissão. Então, assim, isso é um comportamento muito forte que eu percebo nas minhas andanças em várias indústrias do Brasil. A tomada de decisão, evitando o risco de se relacionar com a indústria pelo risco que a própria startup, aliás, evitando o risco que a startup pode proporcionar à indústria pela cenário de incerteza da startup, em função dessa visão mais conservadora de que grandes players podem ter soluções mais maduras aos alemães, aos sul-coreanos, aos americanos, enfim, bullshit. Então, isso é apetite a risco, isso leva tempo para mudar, e a gente está fazendo nosso papel também nisso, mas eu diria muito mais, assim, que a indústria também não está preparada internamente para fazer um pedido de compras, leva meses, o jurídico não está preparado porque ele é leonino do lado da indústria, então ele pede um monte de coisa absurda. A startup, ela sofre muito para se relacionar. O que é a minha sugestão? Quando você for falar com a indústria, estude muito bem ela antes de falar com ela. E tenha na tua apresentação todo o plano de implantação, todos os custos envolvidos. Pelo menos projeta. O que você vai ter? Aqui você vai ter a TI fazendo isso, pode te custar tanto. Aqui a tua manutenção preditiva vai entrar fazendo isso. Não, agora o teu jurídico vai fazer isso, assim. Mostra isso numa linha do tempo e tenta somar o que tem de esforço e de valor envolvido nessa implantação. Que ele consegue ter uma ideia de como isso vai trazer esforço para ele. Lembrando que quem está numa indústria tá fudido de tanta coisa para fazer, tem coisa para caraca para fazer, e você é mais uma coisa que apareceu lá para ele fazer. Então, ele pode olhar para você e falar, puta, que oportunidade legal de transformação, ou ele falar, puta, mais um negócio que eu preciso fazer no meu dia. Então, quanto mais mastigado você chegar para a indústria, melhor. Mais chance tem. Mais alguma pergunta? Espero que sim. Vamos lá. Chega aí, vem aqui para frente, que aí o Beni vai dizer que nós temos mulheres aqui também empreendendo, viu, Beni? Coisa boa. Então, algumas, poucas, mas elas, pelo menos, não deixaram de comparecer. Meu nome é Bárbara, e eu queria saber qual que é a aceitação de um estrangeiro em relação aos brasileiros. Esquece que o Robert também está aqui. Sim. Faz parte da pergunta. Pode perguntar para os dois, né? Para os dois mesmo, porque qual que é a aceitação do americano, do estrangeiro, em relação ao brasileiro?
Eu deixo o Benny descansar a voz lá e o Robert Então, responde. Nos Estados Unidos, eu não posso falar por outras regiões com muita propriedade, tal qual eu falo com os Estados Unidos. Qualquer empresa que vai para lá, o americano não está preocupado onde você é. Ele está preocupado que você entrega. Ele quer saber que você está juridicamente incorporado lá. Tanto para investir quanto para processar, se não entregar. Né? Então, o desafio de qualquer empresa estrangeira indo para os Estados Unidos é ser uma empresa local, ter a percepção local. Se teu desenvolvimento está na Hungria, está em Budapeste, está na Ucrânia, está no México, está na Argentina ou no Brasil, não importa. Se você continua entregando aquilo que você se propõe a entregar, na qualidade que se propõe a entregar, no prazo que se propõe a entregar. Então, o americano é muito objetivo. Inclusive, ele ouve ele falar sobre como é que ele resolveu o problema dele. Né? Falei, poxa, deixa eu entender melhor desse problema. Então, o caso de sucesso sempre aponta mais, quer dizer, é o desafio maior sempre quando entrando dentro de um mercado. Para você mostrar, foi eu que fiz. Então, nos Estados Unidos, eu vou, cadê o seu caso de sucesso? Aí eu vou ligar para os casos de sucesso que ele me deu como referência e eu vou ligar, não é para saber se ele é bom de bola só. Eu quero saber que ele é bom de bola, mas principalmente eu quero saber quais foram os problemas que ele teve implantando a solução. Porque é ali que o bicho pega. E aí quer entender também se ele vai conseguir superar, caso ele tenha esses mesmos problemas. Então eu digo para a empresa brasileira, uma vez que ele tem certeza que aquele mercado está para ele, que ele vai conseguir vingar, contrata um cowboy americano lá no Texas e bota ele na linha de frente para fazer relação com o cliente. O resto, deixa aqui no Brasil. Só marketing e vendas lá, que é onde você está justamente coletando os atributos culturais para fazer product fit, market fit, product fit, market fit. E entrega aqui embaixo. Eu concordo com o Robert. Eu ando muito por aí, em outros países. Cara, existe um senso cultural que se forma nas sociedades de acordo com a média daquele cidadão daquele país que passa por aquele país turistando ou fazendo cagada, enfim, ou fazendo coisa boa. Assim, eu percebo que tem alguns países que têm um pouco mais de reticência, outros que têm menos reticência, mas no geral, cara, o brasileiro é extremamente adorado lá fora, pelo seu jeito, pela sua criatividade, pelo seu carisma. Então, eu vejo com muito bons olhos. O Brasil, eu dizia isso na época que eu trabalhava na engenharia de vendas da WEG. Eu cuidava do mercado internacional para o setor Ásia. E o negócio mais legal era que o pessoal do mercado externo não sabe quem é o brasileiro em termos de produto ou serviço ainda direito. Então, assim, nós não somos alemães, nós não somos japoneses, nós não somos americanos, nós não somos europeus, enfim. Mas, assim, a gente consegue entregar boas soluções, com boa qualidade. Então, assim, fica uma interrogação. Isso induz o estrangeiro a tentar experimentar a solução do Brasil. Eu vejo com bons olhos, lógico. Não tem, cara. Não é pelo branco dos olhos que eles vão contratar a gente. Tem que ter competitividade, tem que ter qualidade. É o que o Robert falou, tem que entregar. Então, assim, você tem que ter comprometimento, tem que ter palavra, tem que ter ordenamento. Isso tudo é regra básica lá fora e tem que ser aqui também. Se você faz isso e tem proposta de valor clara, não vai ser por preço que você vai brigar. Mas nós temos lugar para mais uma pergunta, que já tinha aqui um candidato. Vem para cá. Aí vamos pro happy hour. Opa, boa tarde, tudo bem? Eu sou Yuri, sou formado em técnico de edificações, né? Também sou projetista da área de edificações. Eu trabalhei 1 ano e meio no escritório de engenharia e a gente trabalhava muito com a parte sanitária no Paraná, né? Fazia os serviços, as licitações da Sanepar. Você comentou alguma coisa na área de saneamento básico e eu fiquei curioso porque no Brasil, né, assim como em outros muitos lugares do mundo, o saneamento básico é um problema que ele é muito sério, né? E ele é muito simples de ser resolvido, né? É uma coisa que fica ali, tipo, falta atitude, falta alguma coisa para ser feito,
para que o problema seja realmente solucionado, né? E como você falou algo sobre startup na área de saneamento básico, eu queria ouvir qual que é a ideia que você tem relacionado, né? O que você já pensou, se você já viu alguma coisa sobre isso, né? Relacionado, porque, enfim, existem várias ideias, né? Mas sempre vai ter algum problema ou outro para resolver, né? Então, eu também já pensei em algumas ideias, né? E eu queria saber o que você pensa, né? Sobre isso, como você comentou, né? Ah, legal. Eu acho que se não tiver desatualizado, tem um indicativo da ONU que é para cada $1 investido em saneamento, você economiza $4 em saúde pública, né? Saúde. Então, assim, é muito mais inteligente investir em saneamento do que gastar com saúde, depois com doença, na verdade, né? E tem muitos países que enxergam isso, fundos internacionais, enfim. E o Brasil tem tudo por fazer nessa área. Se você olhar a área de saneamento para pessoas em áreas urbanas, ou você olhar do ponto de vista ambiental no sentido legislação ambiental para a indústria. Então, assim, eu não gosto do setor público, não gosto de me relacionar com ele, mas é uma característica minha, porque o setor público brasileiro, ele é tudo muito complexo no setor público, então eu prefiro manter distância. Mas se você quiser acertar nessa área, cara, tem um oceano azul para ser trabalhado em efluentes. Aí, efluentes, você pode trabalhar desde nanotecnologia para tratamento de efluente, a sistemas IoT para monitoramento em tempo real do efluente, da qualidade da água que está sendo, do efluente que está sendo descartado em corpo hídrico, ou da captação, ou, enfim, cara, tem tanta coisa para fazer, falando só de efluente. Se você olhar para outras formas de impacto que indústrias ou empresas geram, resíduos, poluição atmosférica, enfim, quando você pega saneamento, você pega coisas muito amplas, né? Tem muito por fazer. Mas, cara, assim, setor público é complexo. Agora o setor público está acordando para relacionamento com startup, mas você sempre tem o apelo da coisa pública, a Lei 8666, que não por acaso tem o 666, que é o número do capeta, né? Que é a lei de licitações. Ela é extremamente complexa. Você precisa seguir ou você está fora. 8666, lembre esse número. 8666, se você quer trabalhar com o setor público, tem que atender essa lei. Então, assim, tem muita oportunidade, a área de saneamento é muito ampla, tem tudo por fazer. Eu tenho certeza que se vier de iniciativa mista, ou seja, parcerias público-privadas, esse tipo de relação startup, governos, municipal, estadual, federal, tem mais chance de prosperar, porque aí você tem uma interação mais fluida, e aí, cara, o céu é limite. Tem startup trabalhando com detecção de vazamento em sistema de combustão de água, de rede de água potável, tem sistemas de tracking de resíduos, tem tanta coisa legal para trabalhar com hardware e software, enfim. Mas a minha recomendação, se tu quer prosperar, não vá para o governo. Fica na iniciativa privada, tu ganha mais rápido, escala, aí um dia, quem sabe, tu faz um projeto voluntário para o governo, sei lá. Mas é a minha opinião. Show! Bem, eu acho que com isso completamos aqui a nossa bate-papo, talk. Queria agradecer ao Beni